A cartomante e o lobisomem. Sim, vocês entenderam bem. A cartomante e o lobisomem. Erd, a história de um alfa. Depois de muita insistência da cartomante, eis que consegui escrever a minha história. Pelo menos muito resumo do resumo do resumo. Então vamos lá. Sou Herbert Scheck, conhecido como Ed, e esta é a minha história. Tudo começou em 1935. Sim, agora sabem a minha idade. Na cidade de Munique, na Alemanha. Minha família lupina veio para o Brasil fugido de uma ameaça que se formou durante a guerra, a Descobre. Meus pais eram lupinos, ambos, e todos os meus 8 irmãos, pelo menos os que cresceram acima dos 14 anos, eram gene ativo. Eu era o mais novo dos filhos, e a história que eu estou contando, eu tinha 10 anos. Morávamos em sobrados geminados, típicos das construções da época. E todas as casas dos 4 quarteirões próximos era o clã. Meu pai, Ian, era um homem forte, rude, mas amável com os filhos e com a esposa. Minha mãe, uma mulher simples, criada para o casamento. Se casou com meu pai aos 16 anos. Meu pai e minha mãe eram primos. O casamento em minha família geralmente acontecia entre primos. Assim que nascíamos, já eram acertado uma mera ideia de casamento. No meu caso, por exemplo, no ano do meu nascimento, nasceu a minha prima Erika e nossa família já falava em nos unir. Eu estava no colo da minha mãe quando falaram sobre nossa aliança matrimonial. Naquela época, a família Lupina casava-se com Lupino, de preferência do mesmo clã. Nosso clã era ancestral. Tínhamos cerca de 1000 anos de existência. Éramos o maior clã existente na Europa e Ásia. A prima Olda gostava demais de livros e pediu para seu pai para ter aula de inglês. Os melhores livros eram os ingleses. E então um professor foi contratado para ministrar-lhes aula. E as aulas foram acompanhadas de perto por sua mãe. Vendo a seriedade do professor, as aulas então passaram a ser apenas o professor e minha prima Olda. Minha prima se apaixonou pelo professor e tentou fugir com ele. A família não aceitou. Foi quando o professor desapareceu e ninguém falou sobre o assunto. Por mais novo que eu era, eu me lembro desse caso e da guerra, a Segunda Guerra. Meu avô tinha um radinho que ouvia, e nesse radinho ele ouvia os acontecimentos da guerra. O estupim para a deflagração da guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou-se na Europa, espalhando pela Ásia, África e Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive com o Brasil. Precisávamos nos mudar o mais rápido possível. Junto com a guerra veio a Descobre. Meu avô, o alfa do clã, era um homem de alguma posse, pois trabalhou uma vida toda para ter seus bens. Ele era um exemplo a ser seguido e era perseguido tanto pelos nazistas quanto pela Descobre. Então, saberíamos que manter nosso clã vivo teríamos que nos mudar. Já estávamos estudando novas línguas estrangeiras quando nossa casa foi invadida por soldados fortemente armados. Achamos serem soldados de guerra quando notamos algumas particularidades nas mãos deles: um anel,
um anel de prata, escrito em preto, descobre. Um uivo alto cortou a noite, e sabíamos o que se tratava. Fugimos o mais rápido que conseguimos. Dois dos meus irmãos caíram no chão, atingidos. Consegui fugir com uma tia. Me perdi dos meus pais e dos meus irmãos, para sempre. Nunca mais soube deles. Minha tia pegou Mi, Sophie, Lena, Hannah, Hans, Conrad, Max e eu, todos primos. Sem pensar muito, minha tia Frieda entrou no trem de cargas, às altas horas da noite, enquanto alguns lupinos transformados nos protegiam dos soldados da Descobre. Nos encolhemos em volta da minha tia, no fundo do vagão que transportava grãos. Depois de algum tempo, o barulho externo e tiros e lupinos cessou. E mais algum tempo, pelo cansaço do dia, adormecemos. Quando acordamos, estávamos no porto e embarcamos escondido junto com as cargas de grãos. Passamos alguns dias dentro do navio. Nos alimentamos dentro do navio, com grãos e de tudo que encontrarmos. Sem detalhes, por favor. Chegamos na América, nos instalando em uma fazenda, onde todo mundo trabalhava. Nos demos bem na América, mas o dono da fazenda cismou com minha tia e quis forçá-la a atos, a algo, e ela não se controlou, se transformou e o matou. Tivemos que fugir mais uma vez. Então, descemos até o México. Enquanto encontramos outro clã famoso. Mas minha tia ficou com um pressentimento estranho. Morávamos com eles por um tempo e foi lá que dois dos meus primos tiveram suas primeiras transformações. Nos deram uma casa simples para morar. Em troca do nosso trabalho e comida ganhávamos. Um dia, o clã foi invadido por canes e mais uma vez fugimos. Dentro de um caminhão, com mais alguns animais, estávamos rumo ao desconhecido mais uma vez. Foi quando que, dormindo, sonhei com meu pai. Meu pai pegou um mapa mundi, apontou um local na América do Sul. Quando acordei, avisei a minha tia, ela pegou o mapa e eu apontei o local. Belo Horizonte, Brasil. Fomos parando primeiro no Amazonas. Minha tia Frieda acendeu uma fogueira e nos colocou em volta. E disse: aqui, em terras diferentes da nossa, teremos um novo alfa. Pelo sonho que Erd teve, voto nele. Os meus primos não pensaram, concordaram de imediato. Ali, aos meus 11 anos, sem saber se teria ou não o gene ativo, virei um alfa. E minha tia disse: amo os meus pais, mas aqui a ordem que faremos será diferente. Não vou forçar a vocês se casarem com os seus. Só se casem se quiserem. Combinado? Disse tia Frieda. E concordamos. Mas a realidade é que Mia e Hans se amavam e queriam se casar. Conrad se apaixonou por uma índia na Amazônia, enquanto a gente se escondia dentro da floresta. Naquela época, só Lena, Sofia e eu não tínhamos idade para sabermos se éramos ou não gene ativo. No meio da mata ficamos por um tempo e meu primo se casou com a índia, com a permissão da tribo Yanomami. Assim que Conrad se estabilizou, partimos rumos mais ao sul.
Pegamos carona com um caminhoneiro amigo do pajé da tribo Yanomami e fomos até o destino final dele, justamente a cidade de Belo Horizonte. E assim que chegamos, finalmente encontramos a paz. Fomos procurar emprego na fazenda do senhor Lupércio Álvares, por indicação do caminhoneiro. Senhor Lupércio nos acolheu. Era um senhor de aparência gentil, tinha uma fazenda de plantações, alguns funcionários e nenhuma família. Era solteiro, mesmo com idade beirando aos 40 anos. O fazendeiro nos ofereceu uma casinha para morarmos e emprego. E em pouco tempo nos adaptamos. Mas algo aconteceu. Assim que chegamos, mesmo com os meus 11 anos, tive minha primeira transformação. Já vi isso acontecer poucas vezes, mas já tinha visto. Porém, é um fato raríssimo. Senhor Lupércio nos trazia sempre comidas típicas mineiras. Sempre que possível, o fazendeiro passava pela nossa casa, perguntando se estava tudo bem. Tia Frieda começou a desconfiar do excesso de atenção do homem, já que tinha meninas solteiras e pequenas com ela. Hans e Mia pediram uma casa de moradia para se casarem, e o fazendeiro concedeu a casa ao lado. E o casamento aconteceu. Simples. Lena e Sofia andavam muito juntas, ao ponto de tia Frieda desconfiar e confirmar que elas eram um casal. Max e Hannah também eram um casal. E se casaram. E fiquei com minha tia. Éramos só nós dois, por um tempo. Passado quase um ano que estávamos na fazenda do senhor Lupércio, ele se declarou para minha tia. E ele foi promovido de senhor Lupércio a tio Lupércio Álvares. Passei então a usar o sobrenome dele, evitando o meu sobrenome antigo alemão, por conta de represálias. Ali nasceu Erd Álvares. Lena e Sofia viviam na cidade. Sofia trabalhava como professora de inglês e de alemão. E Lena trabalhava no restaurante. Um tempo depois, comprou o restaurante do dono. Max e Hannah queriam conhecer mais o Brasil. Trabalhavam, juntavam dinheiro e foram para o estado de São Paulo, para Ribeirão Preto, exatamente, e adoraram. Estavam se organizando para se mudarem para lá. Tia Frieda se chateou um pouco, mas aprovou. Em uma das minhas corridas, eu senti um cheiro muito forte de baunilha e, curioso, fui encontrar a origem do cheiro, me deparando com uma janela aberta. Me aproximei, mantendo distância segura. O cheiro de baunilha se misturou ao cheiro de flor, de margarida, exatamente. Aquele cheiro me remetia a algo que eu não sabia explicar. Me remetia o cheiro da minha casa da Alemanha. Era um cheiro familiar. Em frente à janela, tinha uma mangueira grande. Subi e fiquei ali, sentindo o cheiro de baunilha agora misturado com abacaxi e observando a janela. De repente, a luz de dentro acendeu e consegui ver paredes pintadas em um tom leve de rosa, os móveis de madeira branco e uma linda menina loira de cabelos lisos com leves cachos nas pontas. Ela estava lendo um livro. Fiquei impressionado com sua beleza. Eu ficaria mais tempo se eu pudesse, mas outra menina saiu pela porta da cozinha. Era muito parecida com a baunilha, mas ela estava vestida de preto e se dirigiu a uma casinha no fundo. Resolvi então abandonar a vigília e continuar a corrida, mas a imagem da menina não saía à minha cabeça. Segui minha vida até que, um dia, passando pelo descampado, durante o dia, ouvi conversas e fui ver do que se tratava. Ao me aproximar, vi se tratar de uma menina de preto, ajoelhada em frente a uma fogueira.
Ela falava algumas coisas que eu não entendia e fiquei ali, observando, até que vi a aproximação de uma cobra, uma serpente. Quando a cobra estava dando bote em cima da menina, me adiantei e eu peguei a cobra com a mão. A menina se assustou. Se acalme, ela ia te atacar. A cobra ou você? Disse ela. A cobra, eu disse, mostrando o corpo sem vida do animal em minhas mãos. A menina olhou atentamente para a cobra e meus olhos. Você é um lobisomem, ela disse. Preferimos o nome Lupino, se não se importa, respondia ela sorrindo. O que você faz aqui sozinha? Estou em processo de cura, não vê? Disse ela, apontando para a fogueira. E você está curando o quê? Perguntei. Estou curando a minha irmã, que está com dificuldade para dormir, disse a moça. Aliás, eu sou uma Morgana. Sou Elber, mas pode chamar de Erd. Muito prazer. Era você na árvore ontem? Perguntou ela. Eu confirmei com a cabeça. E ela continuou. O que você fazia lá? O cheiro de baunilha com abacaxi da casa me atraiu. Eu disse, fazendo ela sorrir. O perfume da minha irmã é de baunilha. O meu é de abacaxi. Mas sabemos que você não estava lá por minha causa, disse ela sorrindo. Eu sou a esquisita da cidade. Mas você sabe meu segredo, e eu sei o seu. Eu disse a ela, que me olhou nos fundos dos olhos. Qual dos meus segredos você sabe? Perguntou ela. Você acende fogueiras na floresta, ajoelha e olha para a fogueira, orando. Tem cheiro de abacaxi, você é uma bruxa. Disse e ela fez careta. Que menina inteligente. A questão é: teremos problemas um com o outro? Ela disse. Então eu respondi: depende. De onde nos envolvemos? Só estabelecemos limite e viveremos bem. Disse estendendo a mão para ela. E ela segurou minha mão dizendo: fechado. Eu começo. Prometo que eu não vou colocar fogo na floresta. Prometo que ninguém da sua família sofrerá com os meus feitiços e reza. Fechado e justo. Eu, Erd, prometo proteger você e sua família. Não atacamos pessoas, só atacamos quem nos prejudica. Eu vejo nos seus olhos um forte sentimento de justiça. Erd, eu confio em você. Obrigado, eu disse. Nos despedimos e eu saí. Nos dias que se seguiram, eu continuei indo para a árvore, em frente à janela da baunilha. Algumas vezes encontrava com Morgana, que fingia não me ver, mas falava baixinho. Boa noite, Ed. Eu não poderia responder, senão assustaria a senhora Baunilha. A senhora Baunilha é uma moça loira, irmã de Morgana, que, aliás, eu ainda não sabia o nome da irmã. Sempre que eu via sozinha naquele quarto, quando falava com Morgana, não perguntava sobre a senhora Baunilha. Quase não saía da fazenda durante o dia. Ajudava na lavoura e os colonos. A fazenda estava entre as melhores da região. Com os meus 16 anos, a fazenda foi invadida por ladrões e não roubaram nada. Não deu tempo. Os ladrões se encontraram conosco de forma de lupino e evadiram. Por longo tempo, nossa fazenda não foi invadida, mas ficamos com fama de fazenda de lobisomem. E com a fama vieram alguns lupinos procurando emprego. E tio Lupércio aceitou a todos, construindo mais e mais casas e oferecendo mais e mais empregos. E com isso, a fazenda cresceu, prosperou. Estávamos todos felizes, levando a nossa vida, satisfeitos. Com os meus 18 anos, comecei a chamar atenção porque eu havia encorpado. Mas toda vez que alguém me falava que queria me namorar, meu pensamento só ia para a senhora Baunilha. Sim, eu passei os últimos anos olhando aquela famigerada da janela. Por que eu nunca cheguei até ela? Não sei.
Achei que ela jamais me daria uma chance. Não éramos muito religiosos, mas sempre que podíamos frequentávamos a igreja, inclusive as quermesses. E naquele final de semana teria quermesse. E fomos, minhas primas e eu. Assim que chegamos, notei olhares das solteiras para mim. E eu me escondia entre as minhas primas Lene e Sophie. E elas riam. Vimos algumas atrações, negociamos algumas sementes que estavam em exposição. Comemos algo e já estávamos saindo quando eu ouvi uma discussão. Ao me aproximar, vi um rapaz da cidade e a dona Baunilha. Pare, Heitor, disse a senhorita Baunilha. Você me quer, eu sei. Vamos! Heitor, se afaste, eu não quero, disse a dona Baunilha. O rapaz, por sua vez, respondeu. Se não for por bem, será por mal, disse o rapaz, agarrando ela e forçando um beijo. Quando me aproximei, eu disse: Algum problema aqui? Assim que ele ouviu minha voz, ele a soltou e Dona Baunilha se escondeu atrás de mim. Ele está me forçando. Deixa de ser mentirosa. Ela é minha namorada e. Mentira, disse ela gritando. Deixe a moça. Ou o quê? Disse o rapaz, se aproximando. Nem precisa estar perto para sentir o cheiro de álcool. Assim que ele me olhou nos olhos, ele viu nos meus olhos se clareando. Eu quase me transformei e ele saiu correndo. Claro que foi xingando. Me virei para ela e perguntei: Você está bem? Ela se aproximou de mim e beijou meu rosto. Muito obrigado. Pode me dar uma carona? Eu moro ali na terceira curva. Eu tenho medo dele estar me esperando. E claro, venha. Eu estava sozinha porque minhas primas moravam na cidade e cada uma foi com seu próprio carro. Assim que entrei na minha caminhonete, mal podia acreditar que a senhora Baunilha estava do meu lado. E ela estava ali, do meu lado, na minha caminhonete. Sim, era ela. Sim, 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 era ela. Não sabia o que falar. Então, eu tinha 3 esquinas para pensar em como iniciar uma conversa. Mas partiu dela a primeira frase. Sou Margarida, disse ela. Enfim, eu soube o nome dela. Quando a olhei, ela estava sorrindo. Eu sou Ed, eu sei, disse Margarida. Como você sabe? Morgana me disse. E a Morgana você conhece, ela me disse. E ela sorriu. O que mais ela falou sobre mim? Perguntei, aproveitando a deixa. Morgana disse que você é um assassino, um pervertido e um lupino, disse ela sorrindo. E você entrou na minha caminhonete, sabendo de tudo isso. Onde você estava com a cabeça? E eu ri. Adorei seu sorriso, disse ela. Na verdade, ela me disse que você é um lupino, que já ajudou ela no mato, nas coisas que ela faz. Eu gargalhei. Foi bem divertido ouvir ela dizendo dessa maneira. E ela ficou me olhando enquanto eu gargalhava. Quando me acalmei, eu disse: Desculpe. Achei engraçada a maneira com que você contou. O senhor namora? Ela perguntou de maneira direta. Não. E você? Não namoro. Meus pais são pessoas conservadoras. Dificilmente conseguirei namorar um dia. Mas você gostaria de namorar? Perguntei para Margarida. Mas para saber se ela tinha a intenção de namorar alguém um dia. Não foi um pedido, eu juro. Mas Margarida não encarou dessa forma. Eu quero. Venha falar com os meus pais amanhã, disse Margarida. E a caminhonete chegou na casa dela. Ela me deu um beijo no rosto e desceu do carro. Assim que a vi entrando, um senhor, calvo, gordinho, veio ao meu encontro. Boa noite, disse ele. Boa noite, respondi. O senhor quer quem está de olho na minha filha? Perguntou o senhor, com o senho fechado, tentando parecer durão. Senti então o cheiro de abacaxi.
e procurei com os meus olhos Morgana. A encontrei no cantinho da casa, do lado de fora. Ela cruzou o olhar comigo e piscou. Eu entendi que foi ela quem estava me ajudando a namorar a Margarida. Então respondi para o senhor: sim, quero namorar sua filha. Sou Erd Álvares. Moro na Fazenda Alvorada. Disse, estendendo a mão e o cumprimentando. Sou Júlio Prata, pai de Margarida. Disse ele, me cumprimentando. Vamos entrar. Entrei na casa que eu mais queria na vida. Eu entrei. O problema é que eu estava contando a hora para poder me transformar. Oh Deus! A casa mais parecia uma casa de revista. Lá dentro conheci a Dona Dolores, muito parecida com Margarida. Morgana não estava dentro da casa. E a conversa seguiu. O problema é que eu precisava ir. Eu precisava mesmo. E a frase que mais me chamou a atenção foi: a Margarida é nosso diamante. Morgana já disse que não se casará. Ela é diferente. Busca espíritos na floresta, fala sozinha, enfim. Pai, ele é amigo dela, disse Margarida. E fala com espíritos também? Perguntou o seu Júlio. Não, não, não. Perfeito. Namorem, mas não enrolem minha filha, disse Júlio. E ficou combinado as regras do namoro. Eu sabia que precisava realizar o casamento o mais rápido possível. Ela terminaria o ano escolar se formando no segundo grau e nos casaríamos no final do ano. Tínhamos alguns meses para nos organizar. Corri para casa, guardei a caminhonete e foi o tempo de eu tirar a roupa. Veio a transformação. Graças a Deus, deu tempo de chegar em casa. No dia seguinte, fui até a cidade e encomendei flores para a casa de Margarida. Adivinha quais? Sim, margaridas. E o bilhetinho convidando ela para vir até minha casa. Com o horário combinado, fui buscar ela. Sabíamos que tínhamos que levar ela até as 21 horas. Dentro da fazenda não era o único lupino. A maioria dos funcionários, além da minha família, toda era. Então, até ela se acostumar e seguir nossas regras, 21 horas dentro da casa dela segura. Assim que ela chegou na minha casa, todos adoravam ela. Margarida era pura energia. Energia leve, muito tranquila. Ela tinha um humor único, uma doçura que era incomum, além de um cheiro delicioso de baunilha. Minha tia Frieda contou toda a nossa história para ela. Jantamos, nos divertimos. Ela experimentou comida alemã e adorou, principalmente os doces. Disse aos meus que nos casaríamos no final do ano. E todos aprovaram. Iríamos dar entrada no cartório. Eu não queria festa, mas Margarida sim. Era sonho dela se casar na igreja de branco. Nosso primeiro beijo aconteceu um mês antes do casamento. Construí, com a ajuda dos meus amigos lupinos, uma casa na cidade, para ela estar próxima dos seus pais. Ela trouxe seu enxoval, todo o seu enxoval, e todo branco e lindo. Ok, eu sou um lupino. Imagina eu chegando todo cheio de barro com tudo branco. É só um detalhe. Decoramos a casa conforme o seu gosto. No dia do casamento, Margarida estava linda, mais bonita. Nos casamos, seguimos para a festa que os colonos fizeram questão que acontecesse. E no final da festa já íamos para casa, para a nossa lua de mel. Meu sogro e minha sogra chamaram Margarida e eu fiquei esperando ela. Senti o cheiro de abacaxi e sabia se tratar de Morgana. Nesses últimos tempos não havia, e a procurei naquele momento para me despedir. Encontrei ela no meio dos arbustos. Ela se aproximou de mim. Estava triste, sem o cansado. Oi, Morgana, você está bem? Não sei, disse ela, baixando a cabeça. O que eu disser a você, vou permitir que você se lembre, para nunca mais esquecer. Mas, se contar a alguém, eu faço você esquecer. Combinado?
Sim, combinado. Você tá me assustando. O que aconteceu? Eu estou feliz, porque a minha irmã, que eu amo tanto, está se casando hoje com o seu grande amor. Ah, que linda, Morgana. Obrigada. E você, xiu, disse ela. Ainda não terminei. Ela me encarou e viu então lágrimas em seus olhos. Mas hoje se casou também meu grande e único amor, o homem que eu amei e vou amar por toda a minha vida. Se casou hoje com a minha irmã. Era para ser eu naquela igreja, disse ela chorando. Morgana, você nunca me disse nada. Como eu saberia? Você me viu primeiro. Era comigo que o destino indicou para você ficar. Juntos seríamos invencíveis. Um lupino e uma bruxa, disse Morgana. Engana-se, Morgana. Eu a vi primeiro. Lembra-se? Eu estava na árvore vendo ela quando você me viu. Agora já foi, disse ela. E com ela, a única humanidade que eu tinha. Escolhe onde você quer morar, Morgana. Eu compro uma casa para você. Não será desamparada, mas meu amor sempre foi da dona Baunilha. Ela negou com a cabeça. Se virou e disse: Adeus, Alfa. E desapareceu. Me questionei muitas vezes se realmente aconteceu aquele encontro ou se eu sonhei. Encontrei Margarida e fomos até a nossa casa. A cada dia, com ela era a comprovação de que ela era a mulher da minha vida. Sempre foi ela, eu disse. E com o tempo nosso amor só multiplicou. Abre a mãozinha e vamos contar. Meus filhos foram nascendo. Luiz, o mais velho, o mais sério, sempre foi responsável. Falamos que ele já nasceu adulto. Jana, a nossa engenheira, e alegre menina loba. Gabriel, o menino bravinho. Rafaela, nasceu Rafaela e virou Rafael depois. Samael, que ele mesmo chama Samuel. E Samara, sua gêmea e cúmplice. Com o susto de termos gêmeos, eu pedi para pararmos a produção de filhos lindos. Depois de alguns anos, abri uma empresa e construí um condomínio com 12 casas. Uma minha e uma para cada filho, outras para os netos. Não tem importância. Quando os ciganos apareceram na cidade, a nossa vida mudou para melhor. Vi Morgana algumas vezes. Sempre senti seu cheiro por perto. Mas sabia que ela estava ali para ver o que o fogo não mostrava para ela. Às vezes sonho com ela. Sou o alfa desde os 11 anos. Todos estão sob a minha proteção. São mais de 600 famílias. Mais de 3 gerações em 3 estados sob minha responsabilidade. E essa é a minha história.